Pensando na saúde da mulher, o quanto, por exemplo, é mais difícil para a mulher controlar o peso em relação ao homem, ou seja, a chance de obesidade é maior, e necessariamente quais os impactos negativos que a obesidade traz para a saúde não só da fertilidade, mas também em geral da mulher. Então, assim, as mulheres, né, a gente tem uma questão do ciclo hormonal, como a gente falou no começo do episódio, que vai interferir com a questão de metabolismo calórico dessas pacientes, né? Mas também a gente não pode colocar tudo isso na variação hormonal para justificar, às vezes, hábitos ruins que a paciente tenha, né? Lembrando que a questão do peso, de metabolismo, sim, mas às vezes é mais como uma retenção hídrica, né? Um edema, do que um aumento de peso tão expressivo assim dessa forma. Então, isso que a gente precisa também alinhar. Outra questão é o uso de métodos relacionados a aumento de peso. A gente precisa desmistificar isso, né? Alguns métodos podem aumentar um pouco a retenção, mas não aumentar, né? Paciente, comecei a usar um método, ganhei 10 quilos. Será que foi só o método, né? Vamos avaliar as outras questões. E o sobrepeso e a obesidade vão impactar. Pacientes que são obesas, né, vão ter mais tecido adiposo e aí vão ter maior chance da gente ter uma amenorreia, que é a falta da menstruação. E a falta da menstruação de modo não programado, seja por um método contraceptivo, é por alguma desregulação que está impactando na função ovariana. E a gente sabe que a obesidade está interferindo diretamente nisso. Então, pacientes que têm sobrepeso, obesidade, vão ter uma funcionalidade de ovário menor. E com isso, a gente vai ter maior chance da infertilidade também, né? Não só isso. A obesidade, como você falou, é uma epidemia atual. Eu acho que ela está muito relacionada a estilo de vida e, claro, com algumas mudanças do papel da mulher na sociedade. Então, hoje é a mulher que, né, trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa. Às vezes ela não tem tempo para fazer a própria comida, ela não tem tempo para ir para academia, ela não tem tempo para fazer uma série de questões que contribuem para esse quadro. Como a Rafa falou, a parte hormonal ela tem uma associação muito pequena em ganho de peso, em retenção hídrica. A gente fala mais ou menos em 0,5 quilo de ganho por ano para a mulher, que seria algo fisiológico por conta da diminuição do metabolismo. Então, não justifica a obesidade. E a obesidade, acho que é interessante entender isso. As células de gordura em excesso, elas também produzem hormônios. Então, isso vai atrapalhar diretamente não só o funcionamento do ovário, mas aumenta muito o fator inflamação crônica. E a inflamação crônica ela vai ter diversos outros aspectos em termos femininos, né? Aumento de dor do período menstrual, dores crônicas, né? Uma dificuldade, às vezes, do sistema endócrino mesmo de funcionar. Então, não é só uma questão da amenorreia, às vezes uma anovulação crônica. São pacientes que vão sangrar mais no período da menstruação, às vezes até de mais difícil controle. Então, não é só uma questão de fertilidade, é uma questão até de qualidade de vida. Sim. E aí é fundamental a gente entender que é uma questão comportamental também. A gente tem algumas até questões que podem contribuir. Então, às vezes, uma paciente que já tem uma síndrome do ovário policístico, a gente sabe que tem uma tendência a maior resistência à insulina, tem uma maior tendência à obesidade, vão ser pacientes que vão ter um pouquinho mais de dificuldade do controle de peso, mas é importante a gente entender que o papel do nosso estilo de vida influencia muito nessa questão também. Até porque, né, Isa, a gente já sabe que a síndrome dos ovários policísticos hoje em dia é muito mais... Hoje a gente pensa muito mais como uma doença metabólica. Perfeito. Não como algo só apenas do ovário, né? Perfeito. Então, muito mais, às vezes, do que tratamento, questão, enfim, hormonal, que a gente sabe que hoje nem é o tratamento ideal para essas pacientes, a gente precisa conscientizar essa paciente com relação a toda a questão metabólica mesmo, do corpo como um todo, né? Que essa paciente precisa... Até endometriose também, né? A gente vê muito paciente com endometriose que está acima do peso e acha que só vai usar o anticoncepcional e vai ficar tudo bem. Não é bem assim. A gente tem que ter um controle da parte inflamatória também importante. Eu gosto de falar para os pacientes, mais especificamente da endometriose, que assim, 50% pelo menos do tratamento dela é estilo de vida. Perfeito. Então, assim,
isso precisa estar muito bem orientado, né? Você pode fazer o melhor bloqueio. Se essa paciente não mudar estilo de vida, às vezes as pacientes não têm melhora dos sintomas, né? Mais especificamente da endometriose falando. E a gente vê pacientes que mudam o estilo de vida e a gente não precisa fazer bloqueio hormonal, usar, né, medicação hormonal, fazer cirurgia, nada disso. Por quê? A mudança de estilo de vida, 50% ou mais, é fundamental para esses pacientes. Inclusive, a gente gosta de falar sempre aqui, né, que cada vez mais o conhecimento sobre o metabolismo tem mostrado que algumas condições parecem ser muito mais consequências de alterações metabólicas do que necessariamente doenças em si. E também muitas doenças têm como principais efeitos alterações metabólicas que vão levar a diversas alterações. E isso é importante, pessoal, saber e procurar, porque como é um conhecimento ainda novo, às vezes a informação não é de qualidade. E por essa a importância até do pessoal acompanhar os conteúdos. Inclusive, você se inscreva no canal, compartilhe esse conhecimento, porque é assim que a gente consegue mostrar para o pessoal que a mudança de estilo de vida muitas vezes pode ajudar não só na perda de peso ali, na manutenção da saúde, mas também na prevenção de diversos tipos de doença. E muitas vezes também a obesidade em si, o acúmulo de gordura, é tido por alguns pacientes como algo não tão problemático, porque para eles a gordura é como se fosse um tecido inerte, né, que está ali ocupando espaço, e a gente sabe muito bem que tem várias alterações inflamatórias associadas e que podem trazer um risco importante para a população. Agora eu vou tentar trazer um outro assunto que é interessante, porque a gente falou bastante sobre obesidade, falou sobre aumento do peso, alterações metabólicas, e ainda que as mulheres tenham uma média de vida maior do que o homem, a gente continua vendo mulheres morrendo pelas mesmas causas base que os homens. Então, alterações cardiovasculares, neoplasias como um todo. Como é que vocês veem esse cenário em si? Quão importante, por exemplo, é para a mulher cuidar desse tipo de condição, além, é lógico, de coisas sabidamente relacionadas ao sexo feminino, que a gente até vai entrar, como câncer de mama, câncer de útero, que ainda são prevalentes? Eu acho que, assim, o fato das mulheres terem, né, isso já há muitos anos, o ginecologista como seu médico, faz com que as mulheres sejam uma população que tem uma maior prevenção. Né? Elas têm um médico ali vendo elas, ajudando, cuidando, para que a gente tenha, talvez, postergar, né? Ter consequências mais numa idade mais avançada. Então, talvez eu acho que isso explique a idade média das mulheres ser maior do que os homens, apesar ainda das causas serem as mesmas, né? Diferentemente do homem, que acaba procurando um médico só quando já tem uma questão, um problema ali para resolver, né? Não tem esse hábito de um acompanhamento a longo prazo, de cuidado e tudo mais. Eu acho que isso também. Eu acho que as causas são as mesmas porque o estilo de vida é o mesmo, né? Então, na verdade, se a gente pensar que o que mais... a mortalidade hoje está relacionada justamente a doenças cardiovasculares, a neoplasias, o que a gente tem causando doenças cardiovasculares e neoplasia? Tem tudo a ver com o estilo de vida que a gente leva. Então, é o que a gente tem conversado, né, até aqui. Sedentarismo, disruptores endócrinos, poluição. Às vezes a gente vive em grandes cidades, a gente está constantemente lidando com radiação, com poluição, com questões que vão interferir de forma ambiental no funcionamento de várias células, aumentar riscos de divisões erradas. Então, isso tem o seu papel, tá? Mas acho que é interessante lembrar que, até por uma questão hormonal, quando a mulher para de menstruar, aquela história, né? Diminui o estrogênio, e o estrogênio é um fator protetor para muita coisa. Então, depois da menopausa, os riscos vão ser praticamente os mesmos, porque o funcionamento vai ser muito parecido com o do homem também nesse sentido. Então, a falta do estrogênio, ela vai aumentar risco cardiovascular, sim, vai aumentar um pouquinho o metabolismo dos lipídios. Então, são pacientes que, às vezes, durante a vida inteira não tiveram pressão alta, não tiveram alterações do colesterol e, de repente, na menopausa se vê numa situação em que precisa controlar a pressão, precisa controlar a glicose, precisa controlar o colesterol, por uma questão, inclusive, hormonal. E aí que, às vezes, entra de novo o assunto, né, da gente orientar os pacientes, porque se a gente deixa para mudar estilo de vida quando a gente já tem todas essas alterações, fica muito mais difícil a gente reverter. Então, a atividade física, o controle da dieta tem que ser feito antes da gente ter essas alterações hormonais para que não tenha tanto impacto assim no envelhecimento.
Perfeito. A melhor época para consertar o telhado é quando ainda está fazendo sol, né? Então começar a Exatamente. chover para você Sim. consertá-lo. Perfeito. E a gente falou aqui rapidamente sobre algumas condições que são mais associadas, logicamente, mas não exclusivas, como no caso do câncer de mama das mulheres, e que, ainda que sejam potencialmente evitáveis ou precocemente diagnosticadas, como o câncer de mama e o câncer de útero, ainda são bastante prevalentes no sexo feminino. Qual a importância do acompanhamento da mulher com seu ginecologista ou como médico geral, com as mamografias, o exame preventivo, para o diagnóstico precoce e o tratamento dessas condições? Bom, são duas entidades um pouquinho diferentes, né? Mas, de forma geral, o exame de rotina é o que vai garantir um tratamento precoce e quanto antes a gente descobre, quanto antes a gente trata, maiores as chances da gente ter sucesso nesse tratamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia a gente sabe que a gente preconiza cada vez mais precoce a mamografia, então a partir dos 40 anos a gente já deveria começar a fazer as mamografias de rotina. Para câncer do colo do útero é fundamental a gente fazer o preventivo, ainda é o Papa Nicolau ainda é o exame de eleição pelo Ministério da Saúde, mas a gente sabe que tem outros exames que são tão ou mais importantes. Então, o câncer de colo de útero é um câncer evitável. Ele é causado por um vírus específico. A gente hoje em dia tem vacina, a gente... É para HPV, exatamente. A gente tem a pesquisa do HPV, então é um exame que a gente cada vez mais ganha espaço, porque se a gente sabe que aquela paciente teve contato ou tem a persistência do HPV ali no trato genital, é essa paciente que vai ter risco para ter lesão e posteriormente ter um câncer de colo de útero. Então, toda paciente ela tem que passar por rotina anualmente. Nem que seja para fazer o exame físico das mamas, exame físico do trato genital e os exames de rotina, porque hoje a gente trabalha muito com prevenção. E a gente tem vários tipos de prevenção. Então, a vacina é um tipo de prevenção primária, que é para a gente ter defesa antes mesmo de entrar em contato com o vírus. A gente tem uma prevenção dos exames de rotina para tentar descobrir lesões que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não sente, que a gente ainda não vê, porque quanto menores, mais fácil a gente conseguir tratar. E se é algo que já está ali instalado, quanto antes a gente começa tratamento, maiores as chances de sobrevida, de controle de doença. Então, é fundamental esse acompanhamento. E acho que é só importante, né, para complementar, que assim, a questão do HPV e do câncer de colo do útero, a paciente precisa saber que não é porque tem HPV que vai ter o câncer, né? Perfeito. E aí é que tá a nossa função, acompanhar essa paciente. A gente sabe que na população, 80 a 90% das mulheres, em algum momento da vida, vão ter contato com HPV. Tá? Que está muito relacionado com o ato sexual em si, né? Sim, a HPV é uma doença sexualmente transmissível, tá? A gente precisa orientar isso. E ele vai ter uma progressão para uma lesão precursora, uma lesão inicial, antes de virar um câncer especificamente de colo do útero. Então, a nossa função é detectar essas lesões precursoras para fazer o tratamento adequado para que essa paciente não venha a ter, né, o câncer de colo uterino. Então, assim, a prevenção, fazer os exames de rotina, como a Isabela falou, tá nesse segmento, né, fazer a mamografia, detectar lesões pequenas, onde a paciente tem muita essa questão de retirar a mama. Hoje, lesões pequenas de câncer de mama, a cirurgia, algumas das vezes, não é retirada da mama, é retirar um setor, um quadrante, né? Então, quanto antes a gente faz, né, o diagnóstico de uma lesão neoplásica, seja câncer de mama ou câncer de colo do útero, o tratamento é muito menos impactante, né, para a paciente, com uma maior taxa de sobrevida, menor perda ali de qualidade de vida para essa paciente também. Então, acho que isso é bem... Por mais que a gente fale mais nos exames de rotina, como prevenção, a gente também não pode esquecer que tudo que a gente conversou sobre atividade física, sobre manter o peso... Tudo isso ajuda também a prevenir esses tipos de alterações. Seja câncer de mama, que vai ter também aumento de risco por conta da obesidade, né? Porque também vai ter ali a influência da produção de estrogênio na gordura, no tecido gorduroso. Seja no câncer de colo de útero, em que às vezes você melhorar a sua imunidade local para eliminar o vírus, vai ter total impacto em evitar lesões ou diminuir
diminuir as chances do HPV persistir ali no trato genital. Então, na verdade, tudo isso que a gente tem falado é fundamental também como forma de prevenção. Sim, até porque é aquilo, né? A primeira coisa é você ter bons hábitos para evitar que aquilo aconteça. Sim. Mas isso não deixa também de lado que você previna e faça uma pesquisa quando indicado, logicamente, que nesses casos específicos existe um benefício muito grande em relação ao rastreio. Sim. Ter bons hábitos não vai fazer com que você também não rastreie, porque não Sim. só os hábitos estão relacionados, Sim. existe componente genético, entre outros, Sim. então fazer também. E ao mesmo tempo, só fazer o rastreio não adianta nada, porque a maior parte das condições vai estar vindo do estilo de vida, então tem que tomar esse certo cuidado. Muito só para atualizar, né? Muito provavelmente esse ano a gente vai ter uma atualização do manual aí de rastreio de câncer de colo uterino. Fora do Brasil, os protocolos americanos e europeus já preconizam o teste do HPV como forma de rastreio. No Brasil, como a Isa falou, a gente ainda está na questão do Papa Nicolau, mas a gente está torcendo e muito provavelmente, sim, esse ano nessa atualização eles vão complementar com a questão do teste do HPV. Perfeito. E aproveitando o que a gente falou sobre epidemia, né? Epidemia da obesidade, um outro assunto que está sempre em voga é a saúde mental das pessoas. Quando a gente fala principalmente sobre transtornos como ansiedade, depressão, as mulheres elas acabam aparecendo como uma incidência muito aumentada dessas condições. Existe alguma relação hormonal com o aparecimento da ansiedade, a depressão e o quanto alterações nesses hormônios, até mesmo no próprio climatério que vocês conversaram, pode predispor ao aparecimento dessas condições? A gente tem aquelas flutuações hormonais, né, do ciclo menstrual. Então, quando a mulher ela está numa fase mais da segunda fase, né, do ciclo, que tem mais influência da progesterona, tem uma diminuição ali da influência do estrogênio, a gente fica assim um pouco mais suscetível a algumas alterações. Então, acho que a Rafa já tinha comentado, né? Tem algumas mulheres que vão ter mais disforia nesse período pré-menstrual, que às vezes é uma questão mais melancólica ou mais ansiogênica, né? E aí, às vezes, se são pacientes que já têm algum fundo genético, que já têm alguma predisposição, são períodos em que esses quadros podem ficar piores. Pelo mesmo motivo, a baixa do estrogênio, essas flutuações muito grandes nesse período do climatério, né, da transição para a menopausa, a gente também vai ter uma piora, porque a gente tem receptor de estrogênio no cérebro, em alguns setores em que às vezes isso contribui realmente para que os quadros fiquem um pouco piores. Então, às vezes, o nosso objetivo é justamente bloquear essas flutuações, essas alterações ou cíclicas ou muito grandes em um curto período de tempo para poder ajudar. Mas não é o único fator. Então, a mulher ela também vai ter fatores sociais, ela vai ter fatores ambientais, ela vai ter fatores genéticos que podem contribuir. Então, não é toda mulher que vai ter uma disforia pré-menstrual, não é toda mulher que vai ter depressão ou ansiedade, mas... E isso é algo muito interessante, a gente está vendo cada vez mais pacientes muito jovens, às vezes que nem começaram o ciclo menstrual ainda, ou que estão no iniciozinho ali do ciclo, tendo muito dessas alterações, que acredito que seja também por uma questão de sociedade, do estilo de vida, de questões mesmo que acontecem no nosso mundo, no nosso cotidiano, né? Que atrapalham um pouco e que ajudam nesse processo. Mas, sem sombra de dúvida, a gente tem uma influência dessas variações hormonais também. Sim. Aí, só para complementar, das variações hormonais, a gente não pode esquecer do momento, né, das pacientes que estão gestantes Sim. e pós-parto, né? Onde a gente precisa ter bastante atenção a essas variações aí emocionais, psicológicas dessa paciente, para que a gente consiga dar um suporte. E lembrar, né, que a gente, às vezes, não é só bloqueando menstruação, enfim, ou diminuindo essa flutuação, mas às vezes a gente precisa lançar a mão de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, o uso de medicações mais específicas para também ajudar essa paciente, tá? Então, às vezes, precisa ser um acompanhamento ali multidisciplinar, né? Com psicólogo, psiquiatra, e a gente mostrando para a paciente os benefícios disso, né? Enfim, para a gente também tá amparando essa paciente, que eu acho que ainda tem muito preconceito com o uso de medicamentos ali, talvez antidepressivos e tudo mais, mas para que a gente encoraje essa mulher a fazer um tratamento adequado. Isso é muito importante, porque eu acho que a gente, enquanto ou obstetra ou ginecologista, a gente tem que ficar de olho naquelas pacientes que justamente vão se beneficiar de algo além do nosso acompanhamento e do nosso tratamento.
Porque como é algo muito frequente, né? As pessoas às vezes acham, TPM é normal, toda mulher tem. Não é bem assim, às vezes isso pode ser fisiológico, mas às vezes tem algum outro componente, alguma doença psiquiátrica. Toda mulher vai ficar triste, vai ter o blues puerperal que a gente fala, né, desse período pós-parto. Tá, mas não é bem assim. Tem algumas mulheres em que isso vai ser um pouco pior, em que às vezes a gente vai ter uma depressão pós-parto mais bem demarcada, que isso vai colocar a paciente, ou às vezes até o bebê em risco. Então a gente tem que ficar de olho quando que isso deixa de ser algo puramente hormonal e fisiológico até, para algo maior em que a gente às vezes vai precisar encaminhar, vai precisar da ajuda do psiquiatra ou vai encaminhar para alguém, porque às vezes são nuances, né? Perfeito. E é o que a gente já comentou algumas vezes aqui quando falou sobre condições, problemas de saúde mental, que é a diferenciação entre o sintoma, nesse caso especificamente o sentimento, tanto tristeza, ansiedade, da condição patológica, né? Transtorno de ansiedade, depressão maior, que algumas vezes vão precisar de um acompanhamento muito maior com psiquiatra, a utilização às vezes de medicação, principalmente para o pessoal evitar utilizar a medicação, fazer automedicação, que a gente sabe que pode influenciar de forma negativa também em outras áreas. Caminhando para o final da nossa conversa, eu sei que a gente já citou algumas vezes isso aqui, mas eu queria saber de vocês qual é a real importância de bons hábitos, principalmente relacionados a sono de qualidade, boa alimentação, a prática de exercício físico e também algo que tem crescido muito junto com essa parte de saúde mental, que é o consumo de substâncias, tanto tabaco, álcool como drogas em si, na saúde da mulher. Eu falaria que estilo de vida é 100% importante, né? Ter bons hábitos. O que vai diferenciar, às vezes, um pouco é aquilo que a gente falou já alguma vez. A depender da fase que essa paciente tá, a gente vai modificar, às vezes, um pouco algumas alterações. Então, uma paciente que está mais no climatério, menopausa, a gente vai reforçar a ingesta de cálcio, né? A gente vai orientar uma atividade física que tenha um pouco ali de impacto para a sedimentação do cálcio, que às vezes isso varia. Mas, especificamente da saúde mental, o uso, né, de substâncias como álcool, enfim, drogas e tabaco, está diretamente relacionado à função, né, neurológica dessas pacientes. O estímulo também, liberação de hormônios, que eu falo de hormônios bons, vai estar totalmente impactado com o uso dessas drogas. E isso vai modificando o funcionamento ali cognitivo, neurológico, e vai tendo interferência na saúde mental das pacientes, né? O que eu acho interessante é que todo mundo sabe, né, que a gente precisa ter um bom estilo de vida para ter saúde. Por outro lado, ninguém faz. Exato. É cada vez mais difícil a gente encontrar no consultório pessoas que têm uma alimentação saudável. Quando eu digo saudável, não é só comer legumes e verduras, não. É, às vezes, fazer a própria comida, evitar alimento industrializado, alimento pronto, congelado. Muito mais a dieta X do que a dieta Y. Exato, exato. É você fazer os exercícios, assim, não precisa ser 5 horas todo dia na academia. Inclusive, existe uma associação entre o exercício físico extenuante e alterações do ciclo menstrual na mulher. Sim, também. Porque aí também é o contrário, você aumenta muito o estresse também metabólico. Se você não se alimenta bem, faz muito exercício, você também está aumentando o estresse. Acho que tem muita coisa relacionada a estresse, assim, que interfere na nossa saúde. E não tem como a gente falar em qualidade de vida pensando no estilo de vida que a gente leva. Então, o sono, fundamental, mas quem é que dorme bem? A gente dorme com o telefone do lado, a gente dorme cheio de luzes. Então, assim, é muito difícil, por mais que seja importante, hoje em dia é muito difícil a gente ter qualidade de vida nesse sentido. Eu acho que cada vez mais é interessante a gente explicar isso, porque alguma coisa tem que mudar no nosso padrão. Seja a gente desligar o telefone antes, consumir menos, né, o telefone, deitar mais cedo, dar a devida importância ao sono, à alimentação mais devagar, ao invés de comer qualquer coisa correndo para voltar para o trabalho. Eu acho que a gente esquece um pouco o impacto do estresse na nossa vida. Sim. E o estresse, ele tá em várias áreas, né? No trabalho, às vezes em casa. E eu tento conversar muito isso com os pacientes. E às vezes tem muita gente que começa a chorar, às vezes, porque assim, é um ciclo vicioso que às vezes é difícil da gente quebrar, mas que a gente tem que se esforçar todo dia, nem que seja um pouquinho, assim.
meia hora que seja, descer um pouco antes, uma estação antes do metrô para poder ir para o trabalho, né? Voltar para casa andando, ou sei lá, mudar algumas coisas na nossa rotina para ir aos poucos instituindo algumas mudanças para criar o hábito. Acho que isso que é interessante. É se tornar o protagonista da própria saúde, né? Perfeito. E às vezes o pessoal fala, é muita demagogia e tudo mais, porque é fácil falar. Mas se fosse fácil, todo mundo fazia, justamente. Sim. Não é fácil cuidar da saúde, não é fácil você ter uma saúde boa para poder viver muito tempo, mas também viver com funcionalidade, ter longevidade, que é o que a gente fala aqui. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é fácil, mas tem um jeito. E o jeito é começar o quanto antes e ter consistência, criação de bons hábitos. Isso que é O importante. que eu gosto de falar para os pacientes é que a gente precisa adequar isso na realidade da paciente. Exatamente. Não adianta você querer que ela vá para academia se ela não tem, às vezes, essa questão. Então é isso, ver no seu trajeto para o trabalho, dá para fazer, né, algum percurso ali, andando, para tentar colocar um momento de atividade física. Às vezes também a dificuldade de essa mulher que já vem sobrecarregada do ambiente de trabalho, né? Questões familiares ali do relacionamento, filhos. Ter que também se planejar para fazer 3 tipos de cardápio diferente em casa, uma pro marido, uma pro filho e uma para ela. É muito difícil. Então, às vezes, colocar toda a casa, né, na mesma dinâmica, na mesma mudança ali de rotina e de hábitos, isso facilita. Então, é importante a gente ver as particularidades, né, de cada paciente ali, do que é viável para aquela paciente. Não adianta eu exigir uma questão dela que ela não vai ser. Aí ela vai se frustrar porque ela não conseguiu atingir aquela meta, enfim, ou aquele propósito, sendo que a gente poderia ter feito outras, né, sugestões, outras mudanças que para ela seria mais fácil, né? E aí também tentar ajudar isso, né? Exato, é para o paciente em si fazer o melhor que você pode. Sim. E para o profissional de saúde tomar o cuidado de não sobrecarregar a pessoa e tentar adaptar as suas medidas à realidade da pessoa. Com certeza. Perfeito.